Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o fundo de logística, o BTLG11. Para mim, um dos 3 melhores fundos imobiliários do setor que atualmente tem. Só fica atrás aí do HGLG11 e do XPLG11. Isso na minha opinião, como eu estou mencionando. O último relatório do BTLG11 saiu no dia de ontem, então vamos considerar aqui alguns pontos sobre esse fundo. Lembrando que nesses últimos meses, esse fundo ele tem se movimentado bastante. Ele realizou aí a venda. Aliás, ele está realizando a venda de 3 ativos que atualmente ele tem. Ele também está comprando 3 ativos, aliás, comprou 3 ativos durante os últimos meses. E no dia de ontem, dia 26, ele encerrou a sua subscrição. Como vocês podem ver aqui, ele estava num período de subscrição durante esse mês de fevereiro. E no dia de ontem, deixa eu puxar aqui embaixo, no dia de ontem, dia 26/2, ele encerrou esse período de subscrição. E o objetivo dele era captar aqui um pouco mais de R$1 bilhão por meio dessa subscrição. Então, um valor realmente bem considerável. Então, vamos esperar aí algum fato relevante sobre o fundo para a gestão mostrar se realmente eles conseguiram captar todo esse valor ou qual foi o valor que eles realmente conseguiram captar por meio dessa subscrição que ele realizou durante esse mês de fevereiro. Então, vamos considerar um pouquinho aqui os seus indicadores, depois vamos lá no seu último relatório gerencial considerar alguns pontos. Como eu já mencionei, o BTLG11 ele é um fundo de tijolo do segmento de logística. Atualmente está sendo negociado a R$ 103,23. Seu dividend yield está de 8,85%. Ele já pagou aqui em dividendos no último ano por cada cota R$ 9,11. Além disso, ele está com uma valorização aqui de aproximadamente 12%. Se pegarmos o seu gráfico aqui, pelo menos nos últimos 5 anos, lá de fevereiro de 2019 até agora, fevereiro de 2024, podemos ver que ele tem se recuperado muito bem, né? Ele saiu aqui do ano passado, há um ano atrás, ele estava aqui na faixa dos 92, então conseguiu ter uma boa valorização aqui. E ele pode voltar a esses patamares aqui na faixa dos R$110. Lembrando que ele já chegou a custar aqui, na época, R$134. Lá no mês de janeiro de 2020, então antes da crise mundial de saúde. Se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 100,25. Como vimos lá em cima, está na faixa dos 103, então ele está custando um pouco mais caro do que ele realmente vale. Seu P sobre VP está de 1,03, então ele está assim com 3% de ágio. Porém, sempre vale ressaltar que em fundos imobiliários de tijolo, o P sobre VP nem sempre ele estará correto, é apenas uma referência. Por que eu falo isso? Porque como se trata de imóveis, então sempre tem aquela questão da valorização. Apesar de anualmente as gestoras dos fundos realizar aquela questão ali do cálculo daquele imóvel, mas em questão de alguns meses aquele imóvel ele pode se valorizar. Então, P sobre VP é apenas como uma referência para você ter uma noção ali aproximada. Podemos ver aqui também que seu patrimônio é de 2,8 bilhão de reais. Ele conta aqui com quase 280 mil cotistas e tem uma excelente liquidez média diária superior a 10 milhões. E seu último rendimento pago foi correspondente aqui ao mês de fevereiro, que ele pagou 78 centavos por cada cota. E se pegarmos o seu histórico de rendimentos, pelo menos nos últimos 5 anos, podemos ver a sua evolução, né? Do ano de 2020 para cá, podemos ver que anualmente ele tem conseguido aumentar um pouco mais o valor que ele tem pago aos seus cotistas. E é exatamente isso que a gente espera, né, dos fundos imobiliários de tijolo. Já que eles são corrigidos anualmente pelo índice PCA ou pelo índice IGPM, a expectativa é que ele consiga aumentar os seus rendimentos. Vamos aqui agora, pessoal, no último relatório gerencial do BTLG11, considerar alguns pontos. Esse relatório é correspondente ao mês de dezembro de 2023. É sempre uma crítica, né, que eu faço aqui para a gestão do BTLG11, dos fundos que ele tem, é pela demora de disponibilizar o relatório gerencial. Sempre está aí 2, 3 meses atrasados. Então isso é ruim porque nos impede, né, de ter uma noção mais atualizada sobre a situação do fundo. Então vamos descer aqui. Ele mostra aqui que atualmente ele tem 23 imóveis, como eu havia mencionado. Ele está em processo de venda de 3 imóveis que ele tem, porém ele também realizou a compra de mais 3. Então ficou elas por elas, né? Aqui também podemos ver que sua vacância é de 1,6%, então uma vacância financeira muito baixa. A duração média aqui dos seus contratos é ainda de 5 anos. E somando todos os imóveis que atualmente ele tem, soma-se uma área aqui de 863 mil metros quadrados. Descendo mais um pouquinho aqui, o gestor do fundo, o BTG, ele vai falar aqui sobre algumas movimentações que ocorreram. Como eu havia mencionado, o fundo ele realizou a compra
de 3 ativos lá no estado de São Paulo. Ele quitou também uma dívida remanescente indexada ao índice CDI durante o mês de dezembro de 2023. E como eu havia mencionado, ele também realizou a venda desse imóvel aqui, ó, o BTLG. E aqui embaixo, se descermos aqui no relatório gerencial, tem 2 imóveis que estão em processo de venda. Como eu mencionei, são esses 2 últimos aqui, ó. Esse BTLG São Bernardo do Campo e esse daqui de Santa Luzia, lá em Minas Gerais. Aqui também podemos ver, pessoal, correspondente ao seu resultado financeiro, correspondente ao mês de dezembro de 2023. Então, o fundo ele teve uma receita total aqui de 25,3 milhões de reais, o que correspondeu a 89 centavos por cada cota. Porém, ele também teve despesas, que somaram o valor aqui de 2,4 milhões de reais, o que correspondeu a 9 centavos. Então, no final, ele ficou com resultado aqui de 22,9 milhões de reais, o que corresponde a 80 centavos por cada cota. E ele distribuiu em rendimentos o valor de 23 milhões de reais, o que correspondeu a 81 centavos por cada cota. Então, ele usou um pouquinho aqui da sua reserva acumulada que ele tinha para poder conseguir pagar esses 81 centavos por cada cota. No mês anterior, que foi o mês de novembro, ele tinha um resultado acumulado aqui de 2,3 milhões de reais, que equivalia a 8 centavos por cada cota. Então ele pegou um pouquinho desse resultado acumulado e ainda permaneceu aqui durante o mês de dezembro para início do mês de janeiro com 2,1 milhões de reais de resultado acumulado, o que é positivo. E ele menciona aqui que ele tem 87 milhões de reais como lucro projetado com as vendas em curso que atualmente ele está fazendo, Aquele ativo que ele já vendeu e que ele ainda tem parcelas para poder receber e aqueles outros 2 que eu mencionei. Então ele pode ter um lucro aqui ainda de 87 milhões de reais, o que vai corresponder a R$ 3,07 por cada cota. Então, um lucro realmente muito significativo. E o BTLG11, se ele conseguir realizar todas essas vendas como ele quer, ele vai conseguir ter um lucro aí muito bom que ele vai distribuir aos seus cotistas. Então, talvez aí no fechamento do semestre, ele vai pagar um valor muito mais elevado do que ele vem pagando. Ou ele pode dividir, em várias parcelas no decorrer do mês, ele vai pagando um pouquinho a cada mês. Aqui a gente pode ver com respeito ao vencimento dos contratos do BTLG11. Então, nesse ano de 2024, 6% dos seus contratos vão vencer, porém, na sua grande maioria, vai vencer somente a partir do ano de 2028 em diante. Então, são contratos aí com uma duração um pouco maior. Aqui a gente pode ver correspondente ao mês de reajuste dos seus aluguéis. Então, nesse mês de fevereiro, vai ter um bom reajuste de 15% e também no mês de março de 14%. Então, isso daqui vai ter um acréscimo muito bom na receita do BTLG11. Então mostra que o fundo ele tem conseguido se evoluir, tem conseguido aí fazer boas movimentações e quem é cotista do fundo com certeza vai ficar muito feliz aí de ter rendimentos maiores caindo aí na sua conta. E se pegarmos o primeiro semestre aqui do BTLG11, do mês de janeiro até o mês de junho, ele vai ter um reajuste aí aproximadamente em 60% até 65% dos seus contratos. Então vai ter um acréscimo aí bem considerável. Então a gente tem sim expectativa desse ano 2024, o BTLG11 ele conseguir aumentar os seus rendimentos. Não estou considerando aqui com respeito ao lucro que ele vai realizar nas suas vendas dos imóveis. Estou simplesmente considerando a sua receita mensal. Aqui ao lado podemos ver com respeito à distribuição geográfica dos seus imóveis. Então, na sua grande maioria, seus imóveis estão localizados aqui no estado de São Paulo, 89% deles. Ele também tem imóveis aqui em Minas Gerais, Bahia, Ceará e Santa Catarina. Aqui a gente também pode ver alguns indicadores operacionais do BTLG11. Por exemplo, os seus indexadores. Então, seus contratos são reajustados anualmente, na sua grande maioria, usando o índice IPCA e em 10% o índice IGPM. Aqui a gente pode ver também o setor de atuação dos seus principais inquilinos. Então, se destaca aqui empresas do setor de logística, de desenvolvimento, de e-commerce e de varejo, entre outros segmentos. Então, ele é bem diversificado com respeito ao segmento de atuação dos seus inquilinos. Com respeito à tipologia dos seus contratos, na sua grande maioria, 68% são contratos típicos e 32% são contratos atípicos. E aqui a gente pode ver o perfil de ativos, Os seus imóveis, na sua grande maioria, são imóveis logísticos. Ele tem aqui 5% de imóveis industrial e 1% de imóvel de varejo. Uma coisa que eu sempre elogiei aqui nos imóveis do BTLG11 é com respeito à sua localização. Podemos ver aqui por meio desse mapa que 11 dos seus 23 imóveis estão localizados a uma faixa aqui de 30 até no máximo 60 km da capital São Paulo. Então esses imóveis bem localizados, geralmente eles têm um aluguel maior e é muito difícil eles ficarem desocupados. Por isso que a vacância atualmente do fundo ela é inferior aí
a 2%. Então são imóveis que sempre são valorizados. E aqui por último vocês podem conhecer cada um dos ativos que atualmente o BTLG11 ele tem. Então vocês vão ver aqui a localização, o tamanho, a vacância e o tipo de contrato. Então são imóveis aí na sua grande maioria, se vocês for passando aqui, são imóveis novos, bem localizados. Então por isso que o BTLG11 ele tem aí um promissor futuro pela frente. E por meio dessa última subscrição aí que ele realizou, ele tem tudo para poder crescer ainda mais. Então vamos esperar aí como a gestão ela vai usar esse dinheiro dessa subscrição e ver como é que eles vão alocar, se eles vão aí pagar dívidas, se eles vão comprar mais imóveis. Então vamos esperar aí para poder ver qual vai ser a movimentação do fundo. Ele menciona aqui que ele tem uma alavancagem. Atualmente a sua alavancagem está aqui na faixa de 167 milhões de reais. Então é uma alavancagem relativamente pequena se compararmos ao tamanho do fundo, que passa de 2 bi. Então dessa maneira ele tem aqui 3 CRIs, que ele realizou a emissão para poder comprar novos imóveis. Ele tem um aqui no valor de 40 milhões, esse outro no valor de 72 milhões e esse terceiro aqui também no valor de 40 milhões de reais. E uma coisa que eu gostei muito é com respeito às taxas, São taxas aqui realmente muito atrativas, não são taxas elevadas. Então pessoal, esse é o fundo BTLG11, atualizei vocês aí sobre algumas movimentações que o fundo realizou durante o mês de dezembro. Então a expectativa é que o fundo ele venha a se valorizar desse ano de 2024, tem apresentado aí bons números. E a tendência é ele crescer ainda mais por meio dessa subscrição que ele realizou recentemente. Deixe aí sua opinião sobre o BTLG11 e deixe aí nos comentários se você já investe ou se pretende investir nele, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.